Olá, meu nome é Sander Friedman, sou psiquiatra, sou psicanalista, trabalho com uma perspectiva psicanalítica mais orientada para o cognitivismo, né, a Labeck, a Albert Ellis, dou muito valor para as abordagens ericksonianas. E aqui estou para falar com vocês hoje, dando sequência ao tema da família e o paciente depressivo. Nós já falamos do que nós entendemos por família, no contexto da ajuda do paciente depressivo, como que essa família, né, ampla pode ajudar o paciente depressivo, trazendo o paciente a tratamento, ajudando o profissional de saúde mental a entender melhor quais são os sintomas mais importantes para o paciente, quais que precisam ser levados em consideração primeiramente, quais que representam mais riscos para o paciente, quais que indicam tratamentos muito específicos e diferentes dos habituais, de tal maneira que o paciente possa melhorar mais rapidamente. Mas hoje, a nossa preocupação, a nossa mensagem para vocês, pretende comunicar a importância da família e como a família pode ajudar o paciente durante o seu processo depressivo, até que a sua melhora e quem sabe até ajudar nessa progressão. Estou me referindo a como falar, como agir, né? Como se fazer presente com o paciente depressivo sem que isso atrapalhe. A gente sabe que tem um conceito chamado de emoções expressas. Emoções expressas foi um tema de estudos que teve em voga na década de 70, né? Que era utilizado especialmente com pacientes esquizofrênicos. Então a gente via que os pacientes esquizofrênicos que viviam em famílias com um nível muito elevado de emoções expressas, eles tinham uma evolução psiquiátrica, psicótica muito ruim, enquanto que os pacientes esquizofrênicos que viviam, né, no meio de uma família com emoções expressas mais baixos, as pessoas falam mais baixo, as pessoas se relacionam com mais respeito pelas individualidades, dão mais espaço um pelo outro, são menos críticas umas com as outras. Então as pessoas esquizofrênicas que tinham um contato, viviam no meio de uma família com emoções expressas mais baixas, costumavam evoluir melhor. E isso não é menos verdade do que com os pacientes depressivos. Então, o mais comum é os pacientes depressivos se sentirem mal quando as pessoas tentam motivá-los muito para saírem do quarto, cobrar deles para que eles se mexam, para que eles se ajudem, para que eles vão em busca de exercícios físicos, para que eles trabalhem, para que ele pare de ficar sofrendo, né? Que depressão falta de prato para lavar na pia, falta de trabalho para se ocupar, curar depressão, vai limpar banheiro que a gente resolve depressão. São coisas que a gente escuta tantas vezes dos pacientes se queixando que escutam em casa. A gente tem que lembrar que muitas vezes os familiares não são insensíveis ao problema do paciente. Eles acreditam que motivando a pessoa para ir à luta, se mexer, se envolver com a realidade, a pessoa poderá então parar de pensar tanto nas coisas tristes, melancólicas, que fazem prolongar, que fazem sofrer no contexto depressivo. Só que não funciona. A gente pode dizer que existe a tristeza e a depressão. A linha divisória não é tão radical assim, mas como conceitos vale a pena a gente pensar como dois polos. Na tristeza, a gente pode mais facilmente reagir com a própria vontade, com o próprio entusiasmo, com a cobrança do ambiente. É aquela situação em que o time de futebol sofreu um gol, ficou apático, ficou lento em campo, não parece que corre mais atrás da bola e a torcida então grita, xinga, né? Tenta, fazendo assim, o time reagir para merecer então o aplauso da torcida. Então isso pode funcionar com a pessoa triste, mas a pessoa melancólica pega esse estímulo, essa crítica, esse empurrão da família e ao invés disso motivar para que ela se mexa e vá para frente, faz com que seja mais uma razão a confirmar as ideias autodepreciativas de incapacidade pessoal e de que nada que ela possa fazer vai mudar a sua realidade. Então, poder entender em que estágio está o paciente, em que ponto está o paciente, nem sempre é muito fácil. E a mediação do profissional de saúde mental, recebendo familiares e pacientes na consulta, na sessão, pode ajudar que esse profissional de saúde mental traduza para a família o ponto em que o paciente se encontra e a melhor atitude naquele momento para a família, no sentido de ajudar o paciente, que poderá ser, ao contrário dos exemplos que a gente deu antes, simplesmente sentar-se próximo ao paciente sem dirigir palavra, perguntar se ele gostaria de alguma coisa, né, um prato de comida, um copo d'água, quando o paciente não está se alimentando ou se hidratando adequadamente,
ou simplesmente trazendo um copo d'água sem perguntar e deixando do lado dele, para que ele possa então, ou ela, simplesmente esticar o braço, pegar o copo e beber, porque às vezes até falar pode ser doloroso, pode ser muito pesado, difícil para o paciente, né? Então, estar por perto, estar disponível para falar, sem ao mesmo tempo impor a necessidade da conversa, são alguns recursos sábios para se apoiar uma pessoa com uma depressão mais grave. Na Santa Casa de Porto Alegre, muitos anos atrás, uma experiência maravilhosa que eu compartilhei com o professor, o Dr. Enélio Tombini, né, um abraço para ele se estiver ouvindo, e mais toda uma equipe de alunos da Unicinos, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC também esteve lá conosco um tempo. Então nós fazemos um trabalho muito bacana. Nós tínhamos um grupo exclusivamente de apoio aos familiares de pacientes depressivos. Ou seja, nós tínhamos grupos para tratar pacientes depressivos, nós tínhamos pacientes depressivos individuais e nós tínhamos um grupo muito grande, mais de 30 pessoas participavam em alguns momentos, né, em que só haviam os familiares dos pacientes depressivos que iam até lá para aprenderem e compartilhar suas experiências de tentar ajudar o seu paciente depressivo, que precisava muito da ajuda deles e eles frequentemente se sentiam sem saber como ajudar e ao mesmo tempo muito angustiados com o sofrimento do seu familiar, né, do seu amigo, do seu companheiro, da sua companheira, que estão muito mal, né? E vamos lembrar que a depressão ela é contagiante, né? Ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. Então é difícil a gente estar perto de uma pessoa muito melancólica, muito triste, sem ficar a gente triste também. E nem sempre é fácil essa relação. A ajudar a pessoa que está depressiva também pode significar se proteger para não ficar depressivo como ela. Então, essa fica a minha dica. Lógico, as situações são praticamente infinitas. Eu dei só ideia de alguns problemas comumente enfrentados pelos familiares de pacientes depressivos. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem lá em joinha. Se quiserem receber outros vídeos desse conteúdo, inscrevam-se no canal e aguardem para frente os próximos vídeos onde serão tratados o tema do suicídio, que é um tema tabu, mas ele é muito importante, né, que se possa difundir alguns elementos que instrumentalizem as pessoas a protegerem ou a se protegerem, né, dessa complicação depressiva, essa complicação da doença depressiva que não é rara, né, e é uma complicação temida. Tá? Então, tchau, tchau.